O tema da preleção de hoje é imortalidade, a perfeição como meta. Nós podemos encontrar sobre esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 1 a 11, e no Livro dos Espíritos, nas perguntas 153 e na 411. Está anotadinho aqui no quadro, quem precisar dá uma consultadinha, tá? A maioria das religiões cristãs, e até mesmo as não cristãs, concordam com um aspecto fundamental. A morte não é o fim da existência. A diferença principal não está na imortalidade, mas no que acontece depois da morte. Algumas religiões acreditam, por exemplo, que cada pessoa vive apenas uma existência corporal. Após a morte, a alma continua viva, mas haverá um julgamento divino. E nesse julgamento será decidido o destino final, se será a comunhão com Deus, que seria o céu, ou a separação de Deus, que seria o inferno. Nessa visão, a vida atual possui um caráter único e decisivo. O crescimento espiritual acontece nessa única oportunidade que se vive para eles uma vez só na Terra. Na doutrina espírita, nós acreditamos que a alma é igualmente imortal. Porém, Deus oferece oportunidade de aprendizado através das reencarnações. O céu e o inferno não são lugares eternos de recompensa ou de punição, mas estados espirituais compatíveis com a consciência de cada um. Ninguém é condenado eternamente. Todos os espíritos foram criados para alcançar a perfeição. Assim, a justiça divina é vista como profundamente educativa. Em vez de uma única oportunidade, cada existência representa uma nova etapa de aperfeiçoamento moral. Deus é um pai que educa continuamente. Quando o filho erra, ele não o abandona. Ele ensina, ele corrige, ele oferece novas oportunidades. Enquanto houver necessidade de aprender, haverá novas experiências. Grande parte das nossas preocupações está ligada ao que é passageiro na nossa vida. A posição social, aos bens materiais, a aparência física, o reconhecimento. Vamos observar com que nos preocupamos mais. Será que é com as nossas virtudes que devemos trabalhar? Com os nossos vícios, com os nossos defeitos que devemos corrigir? Ou será que são com as preocupações materiais e passageiras? O que damos mais importância na nossa vida? Todas as preocupações são válidas na nossa encarnação, as materiais também. Só que o que nós damos prioridade na nossa vida? Temos que ampliar o nosso horizonte. Nós somos espíritos imortais, vivendo apenas uma etapa dessa longa jornada evolutiva. E se somos imortais, então nossa verdadeira meta não pode ser apenas conquistar sucesso aqui na Terra. Nossa meta é muito maior. Aproximar-nos pouco a pouco da perfeição moral. Jesus afirmou: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele falava da perfeição moral. Jesus não se referia à perfeição absoluta, que é um atributo exclusivo de Deus. Ou seja, ele falava para vencermos nosso orgulho, dominar o egoísmo, desenvolver o amor, cultivar a humildade, aprender a perdoar. A perfeição é uma direção, não um estado alcançado de um dia para o outro.
Assim como a criança leva muitos anos para tornar-se adulta, o espírito também necessita de inúmeras experiências para amadurecer. Deus não exige que sejamos perfeitos hoje. Ele espera apenas que continuemos, que não desistimos. À luz da imortalidade, o fracasso deixa de ser definitivo. A dor deixa de ser um castigo. E a perda deixa de ser o fim. Tudo se transforma em aprendizado. É por isso que o Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que devemos reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Ele não diz que a boa pessoa é aquela que nunca erra, e sim que é aquela que luta contra seus erros e busca fazer o certo. Kardec descreve quem é o homem de bem, quem é a pessoa de bem. Não é alguém extraordinário, não é um santo, não é alguém famoso, é uma pessoa que procura viver os ensinamentos de Jesus. É uma pessoa de bem, ela pratica a justiça, ela respeita a todos, tem tolerância com os defeitos alheios, não alimenta o ódio, faz o bem sem esperar recompensas, combate o orgulho, é honesto mesmo quando ninguém está olhando e usa os bens materiais sem se tornar escravos deles. Percebam uma característica interessante. A pessoa de bem não é definida pelo que ela acredita, mas pelo que ela vive, pelo que ela faz. Há uma diferença enorme entre conhecer o Evangelho e praticá-lo. Conhecimento sem transformação é apenas informação. Ele precisa causar uma transformação na nossa vida e nas pessoas que estão convivendo com a gente. Vou contar uma história ilustrativa. Conta-se que um escultor recebeu um enorme bloco de mármore. As pessoas perguntavam: como você consegue enxergar uma bela estátua dentro dessa pedra? E ele respondia: a estátua já está pronta. Eu apenas retiro tudo aquilo que não pertence a ela. A nossa evolução espiritual acontece da mesma forma. Deus já colocou em nós todas as potencialidades do amor. Estão presentes em nós. Mas ainda existem muitas camadas a serem retiradas. Existe orgulho, existe egoísmo, a vaidade, impaciência, ressentimento e tantas outras camadas. A cada existência nós vamos retirando um pouquinho dessas imperfeições. Não estamos construindo um novo espírito. Estamos revelando aquilo que sempre fomos destinados a ser. A perfeição é construída nas pequenas escolhas. Muitas pessoas imaginam que evoluir significa realizar grandes obras. Mas Jesus mostrou exatamente o contrário. A evolução acontece nas pequenas atitudes diárias. Quando escolhemos ouvir antes de responder, perdoar antes de atacar, compreender antes de julgar, servir antes de exigir e agradecer em vez de reclamar. Em cada detalhe. A certeza da imortalidade da reencarnação muda completamente a maneira como enxergamos a existência. Ao estudarmos um pouquinho mais sobre a história das civilizações, é interessante perceber que povos separados por milhares de quilômetros e por séculos de história chegaram à mesma intuição: a vida não termina com a morte. Independente da tradição religiosa, do que eles acreditam, do que aconteça depois da morte, como eles lidam com essas informações, a crença na imortalidade sempre nos convida a viver de forma mais responsável.
O Espiritismo, ele acolhe essa percepção universal, mas ele acrescenta uma compreensão consoladora. A imortalidade não significa apenas continuar vivendo, mas continuar aprendendo, evoluindo e aproximando-se sempre de Deus. Se a perfeição é nossa meta, a imortalidade é o tempo que nos é concedido para alcançá-la. Não estamos correndo contra o tempo, estamos caminhando em direção à eternidade. Cada reencarnação representa mais um passo, às vezes pequeno, às vezes lento, mas sempre é importante. Deus não mede apenas os resultados, Ele observa o esforço sincero de cada um. Talvez ainda estejamos longe da perfeição, mas já não somos os mesmos de ontem. E se perseverarmos no bem, amanhã estaremos melhores do que hoje. A perfeição não é um privilégio de poucos, é o destino de todos os espíritos. E assim, passo a passo, a existência após existência, nós caminhamos numa perfeição ensinada por Jesus. Que a paz do Mestre permaneça em nossos corações. Que assim seja.